Shri Rama Rama Rameti Rame Rame Manurame Sahasranama Tatulyam Rama Nama Varanani. Após Hanuman ter contado a Rama sobre o encontro com Sita, ter entregue a joia de Sita a ele, ele fica muito contente, muito satisfeito e realmente ele fica rejuvenescido, ele fica muito mais empolgado e motivado a continuar então com a sua busca por ela. Rama e Lakshmana então se dirigem até o sul do continente com o exército de Vanaras, até o ponto onde Hanuman saltou o oceano. De lá, ele sobe até o monte para poder enxergar ao longe e tentar ver o tamanho do oceano, afinal de contas, o quão grande é esse oceano e como é que eles poderiam fazer para atravessar com aquele grande exército e derrotar Ravana do outro lado. Enquanto isso, em Lanka, os ânimos estavam muito exaltados. Hanuman tinha incendiado a cidade e, por mais que ela não tenha sido destruída, fez muitos estragos. E isso deixou muitas pessoas muito preocupadas. Realmente causou um impacto muito grande esse incêndio que Hanuman fez. Ravana então reúne seu conselho para que pudessem então decidir quais seriam as próximas ações. No conselho, seus vários ministros e ajudantes saúdam Ravana e exaltam: Ravana, você é muito poderoso. Você realmente fez tantas coisas. Quantas coisas você não fez? Você dominou os céus, você dominou a terra, você dominou vários lugares. Nem mesmo os devas conseguiram derrotá-lo. Você conseguiu conquistar até os 9 planetas. Eles vivem embaixo dos seus pés. Não será um exército de macacos que vai conseguir vencer o grande Ravana. Você fez realmente grandes proezas. E aí então, vários atendentes, exaltando Ravana, disseram: não se preocupe, Lanka será protegida, você será vitorioso. Lá para as tantas, Vibhishana, o irmão de Ravana, o mesmo que havia dito que ele não poderia matar Hanuman na corte por ele ser um mensageiro de Rama, diz então para seu irmão: Ravana, você está cometendo um grave erro. Você não deve manter Sita presa, você trouxe ela aqui à força, não é vontade dela. E ela, ainda por cima, ela já tem um companheiro, Rama, e está totalmente inadequado. Você trouxe ela à força, você está provocando a ira de Rama. Está tudo errado, Ravana. Se você não entende a gravidade do que você está fazendo, pelo menos avalie o peso das suas ações. Elas terão consequências. E Rama está vindo. Rama é muito poderoso. A gente já viu o que ele é capaz de fazer, a gente já ouviu falar desse Rama. Ele é muito poderoso. Você não quer a sua própria destruição. Libere Sita. Faça isso. Isso realmente é adequado. Isso é o Dharma. Você, como rei, mais do que ninguém, deveria respeitar o Dharma. Ravana, ainda que muito desejoso de manter Sita, com aquele desejo muito intenso, ele está muito confuso. Ele não sabe exatamente o que fazer ainda, e ele com a cabeça muito cheia, ele diz: olha, amanhã nós voltamos com o conselho e a gente delibera melhor. O conselho então se reúne, e nesse conselho, novamente, os seus atendentes todos exaltam as glórias de Ravana e dizem: você deve, de fato, ficar com Sita. Um deles diz ainda: por que você não pega ela à força? Pega logo ela à força, leva ela para sua cama logo, é o que você quer há tanto tempo. Decide, acaba logo com isso. Mas Ravana revela então por que ele não pode fazer isso. Ele diz que há muito tempo atrás ele encontrou um ser celestial, uma Apsara, que é dito é mais linda do que todas as mulheres juntas. As Apsaras são realmente incríveis. E ele, encantado por ela e muito poderoso, resolve então pegar ela à força e a violenta. Essa Apsara estava indo a caminho da morada de Brahma, o Criador. E depois do ocorrido, da grande violência que ela sofre, ela continua o seu caminho. E chegando na morada de Brahma, ela naquele estado, realmente, muito sofrimento, Brahma não aguenta vê-la assim. Ele fica furioso ao saber o que aconteceu. Fica furioso com Ravana. E Brahma, o próprio Criador, que oferece bênçãos a todos, naquele momento não tinha bênção. Naquele momento, de tão furioso que ele estava, ele decide lançar uma maldição sobre Ravana. E ele diz para Ravana: Ravana, devido à sua má conduta, devido a essa atrocidade que você fez, isso não vai passar despercebido, isso não vai passar em branco. A próxima vez que você fizer uma violência tão grave, de você pegar e violentar uma mulher, a sua cabeça vai se despedaçar em 1000 pedaços. Isso é a sua maldição. Você não pode fazer isso e você não vai fazer isso novamente. Diante dessa maldição, Ravana sabia. Ele não poderia forçar Sita a realmente ter relações com ele.
E era por isso que, de fato, ele precisava aguardar que Sita quisesse, por conta própria, se deitar com ele. Todos os atendentes, ainda assim, insistem. Isso não é problema, Ravana. Mantenha ainda assim Sita com você. Continue, nós estaremos aqui, essa guerra que acontecerá não será nada diante de nossa grandeza. Mas dessa vez, um dos irmãos de Ravana, Kumbhakarna, também estava no conselho. Kumbhakarna era um Rakshasa monstruosamente grande, enorme, do tamanho de uma montanha, de tão imenso que ele era. Ele fala para Ravana: Ravana, eu acho que realmente isso não é adequado, Ravana. Você não deve manter Sita como prisioneira. Não é adequado manter Sita como prisioneira. Você agora, Ravana, pede o nosso conselho para saber o que fazer. Mas quando você decidiu raptar Sita, você não pediu o nosso conselho. Você agiu por conta própria. E agora, quando vem o problema e a consequência, você quer o nosso conselho? Isso não está adequado, isso não é digno de um rei. Um rei que decide por conta própria e na hora do problema pede ajuda dos seus conselheiros. Isso não é adequado, você não está do lado do Dharma, Ravana. Nesse momento, Ravana, ele fica realmente muito machucado. Ele escuta as palavras duras de Kumbhakarna e ele sabe que ele tem razão. Kumbhakarna tem razão. E ele fica realmente machucado. Kumbhakarna vê o sofrimento do irmão e realmente ele fica tocado pelo amor que ele tem pelo irmão. E ele, em nome do Dharma, de manter a sua família, de manter e de proteger o seu clã, ele então resolve ficar do lado de Ravana. Ele diz para Ravana: mas agora, Ravana, meu irmão, meu querido irmão, isso já passou, não adianta reclamar do que já aconteceu. Vamos decidir o que vai acontecer agora. Se for sua decisão realmente manter Sita, agora que você já raptou, se realmente você não quiser devolver Sita, saiba que eu, como seu irmão, vou estar sempre do seu lado e vou lutar do seu lado, não importa o que seja, e nós vamos vencer. Tendo terminado de falar essas palavras, Vibhishana então se manifesta novamente. E ele diz para Ravana: Ravana, isso tudo que eu acabei de ouvir é um grande absurdo. É muito fácil as pessoas dizerem para você o que você quer ouvir. Muito difícil é falar a verdade. Muito difícil é escutar a verdade. E você não quer escutar a verdade. A verdade é que você cometeu um grave erro e continuará mantendo esse erro se você não devolver Sita. Livre Sita e libere a sua cidade, libere toda a sua família, todo o seu povo da destruição certa. Faça aquilo que é adequado. Eu digo para você, Ravana, aquilo que ele deve fazer. Por favor, me escute. Indrajit, o filho mais velho de Ravana, retruca. Ele fala: olha, isso é um absurdo, você nem parece que é um Rakshasa. Você está aí falando essas besteiras. Isso aí é terrível. Isso aí realmente é a sua opinião, ela é contra a gente. Todo mundo está contra você, você está falando muita besteira. Ravana, muito mais enfurecido do que Indrajit naquele momento, diz para Vibhishana: Vibhishana, eu já me cansei do que você está dizendo. Eu não vou devolver Sita, eu só não matei você ainda porque você é meu irmão. Mas realmente essas suas palavras são terríveis. Eu não consigo mais escutar as suas palavras. Você está dizendo isso por medo. E que Rakshasa que você é, que não está do lado da sua família, não está do lado do seu povo. Você é um grande traidor. E de fato eu não preciso de você. Com um irmão desse, não preciso de inimigos nenhum. Você, por favor, se retire. Eu não tenho mais interesse em ficar com você. Eu não quero mais escutar essas palavras que realmente machucam os meus ouvidos. Vibhishana fica muito sentido com aquilo. E ele diz para Ravana: Ravana, é muito difícil ficar do lado de alguém que não consegue escutar os seus conselhos. Eu então vejo que eu não tenho lugar aqui, não tenho papel mais em Lanka. E portanto, de fato, como é a sua vontade, eu irei embora de Lanka, muito pesaroso. Realmente abrir mão da convivência com meus familiares, ter que me afastar do meu irmão querido, isso me dói muito. Mas diante dessa situação, diante do adharma e da cegueira sobre o qual você está tomado, não me resta outra alternativa do que ir embora. E assim, Vibhishana parte de Lanka com 4 atendentes seus. Ele atravessa até o outro lado do oceano e encontra Rama. Quando ele encontra Rama, ele encontra o exército de Vanaras, ele pede para falar com o Rama. E os Vanaras ficam muito preocupados e desconfiados. Que história é essa? Tem um Rakshasa aqui. 5 Rakshasas estão vindo querendo falar com o Rama. Isso aí é alguma coisa estranha. Eles anunciam para Rama: Rama, veio aí um Rakshasa chamado Vibhishana, com mais 4 atendentes. Eles querem uma audiência com você. É melhor você não ir. É um Rakshasa. Isso é um truque. É melhor que a gente mate ele logo. Por favor, Rama, nos autorize. A gente vai dar uma lição nesse Vibhishana. Autorize a gente. Hanuman
é o único que discorda e diz: Rama, eu estive em Lanka. Esse Vibhishana foi aquele Rakshasa que realmente manteve o Dharma. Quando eu estava amarrado, ele me protegeu. Ele disse: não se mata o mesmo ensaio. Você não pode fazer isso, você deve seguir o Dharma, ó Ravana. De fato, as palavras de Vibhishana e tudo aquilo que eu vi de Vibhishana mostram que ele não é um Rakshasa comum, ele realmente defende o Dharma. Eu acho que você deve escutá-lo. Rama então diz para Sugriva, que estava muito aflito: por favor, convoque Vibhishana. Eu não posso e não vou abrir mão de receber alguém que se coloca à minha disposição, que quer vir aqui e de alguma maneira se coloca para uma conferência comigo. Se alguém quer realmente ter uma audiência comigo, se alguém quer vir falar comigo, eu recebo de braços abertos. Pode chamar Vibhishana que eu vou recebê-lo. Vibhishana então se apresenta para Rama, ele conta toda a história dele, toda a situação, e ele explica que ele saiu então de Lanka e ele, portanto, está do lado do Dharma, e ele gostaria então de ficar ao lado de Rama e lutar do lado de Rama. Rama fica muito satisfeito com Vibhishana, ele aceita a ajuda de Vibhishana, e ele diz então: eu fico muito satisfeito, você lutará do nosso lado, e ao final dessa grande batalha, eu vou coroar você como rei de Lanka, para que possa continuar, a sua família possa continuar governando Lanka de uma maneira dhármica e adequada. Vibhishana então conta para Rama todas as defesas de Lanka, todos os detalhes, tudo aquilo que de alguma maneira seria útil na grande batalha que chegaria por vir. Ele também sugere que Rama fale com Varuna, a deidade dos oceanos, pois ele tinha uma dívida com a família de Rama e com certeza ele ajudaria nessa grande travessia do oceano. Rama então vai até a beira do oceano e durante 3 dias ele medita em Varuna, pedindo: por favor, Varuna, se apresente para que eu possa então fazer um pedido e que você possa evocar e trazer a bênção, a promessa que você fez há tanto tempo, que você possa então executá-la. Só que o tempo passa e Varuna não aparece. Ele fica muito enfurecido. Como é possível ele não cumprir a promessa dele? Como ele não pode, eu evocando a dívida que ele tem, ele não aparece? Isso é um absurdo. E com muita raiva, ele atira então uma grande flecha, uma grande astra, que começa a queimar o oceano inteiro. Se o oceano não vai vir aqui poder me abençoar a abrir para que meu exército passe, eu vou secar o oceano inteiro. Nesse momento surge Varuna do fundo dos oceanos e diz: ó Rama, me perdoe, mas de fato, como você pode pedir que eu abra, que o oceano seque? Como você pode pedir que o oceano se retire? O Dharma do oceano é intransponível. É o meu papel, eu não tenho como lutar contra a minha própria natureza, nem com você mesmo me pedindo. Eu não tenho como me esvaziar. Por favor, recolha a sua flecha. Eu darei uma outra solução. Rama então recolhe sua flecha poderosa e Varuna diz: você faça então uma grande ponte. Eu digo para você qual é o melhor lugar, o lugar mais estreito, para que essa ponte seja o mais curta possível e vocês possam atravessar com mais facilidade. Nesse lugar, vocês coloquem pedras e árvores, todas juntas, todas elas com o nome de Rama, com o seu nome, sem dúvida nenhuma, vendo aquele nome, vendo que essas pessoas, todos esses Vanaras, produzem essa ponte em seu nome. Eu vou então fazer com que essa ponte, todos esses objetos, flutuem e vocês possam atravessar. Dessa maneira, o exército de Vanaras, liderados por Rama, Lakshmana, Sugriva e Hanuman, vão até um pouco mais ao norte, o ponto mais próximo da ilha de Lanka. E aí então, eles começam a produzir a grande ponte de Rama. Com grandes pedras e grandes árvores, os Vanaras vão levando esses grandes blocos, escrevendo o nome de Rama e jogando no oceano. E para surpresa de todos, aquelas pedras pesadíssimas e aquelas árvores, tudo aquilo flutua. E mantendo aquilo junto, eles vão então avançando e construindo uma grande ponte ligando o continente até a ilha. E aí sim, o exército inteirinho tem condições de passar. Rama então, muito satisfeito, ele faz, antes de atravessar aquela ponte, ele faz uma grande saudação a Shiva, que Shiva abençoe, que Shiva proteja esse grande momento, que a gente vai atravessar, que a gente vai chegar numa grande batalha do outro lado, que Shiva, aquele que é o transformador, aquele que é o auspicioso, aquele que é o destruidor, que ele nos proteja, que ele proteja a todos nós e que de fato
esse seja o início da destruição de Lanka. Tendo feito essa saudação a Shiva, Rama então monta no ombro de Hanuman e Lakshmana no ombro de Sugriva, e o exército inteiro parte para Lanka, atravessa até o norte da ilha e se concentra ali. Ali então, no acampamento ao norte da ilha de Lanka, eles começam a fazer então todos os preparativos. Eles sobem no alto de um monte, avistam Lanka a grande distância, e Rama finalmente, vendo Lanka, diz: realmente, que cidade majestosa, magnífica. Realmente esse Ravana deve ser grandioso. Mas devido ao Adharma, nós marcharemos sobre essa cidade, nós destruiremos tudo aquilo que for necessário destruir dessa cidade, para que então esse Dharma seja restabelecido. E assim então, Rama prepara a sua batalha. Ao mesmo tempo, Ravana, lá na cidade, escuta que um grande exército chegou na ilha. E ele então começa os preparativos para poder defender a sua cidade. Os dois lados então, com seus grandes exércitos, grandes defesas, grandes estratégias, começam então a ser preparadas nas vésperas dessa grande e épica batalha do Ramayana, que veremos então no próximo vídeo. Hari Om Tat Sat.